Olá, meu nome é Valdir e neste vídeo eu estarei falando sobre um assunto um pouco parecido com o do vídeo passado, no qual eu falei de paciência e a relação da paciência com o tempo e a nossa realidade e o controle de situações. Desculpem pelo barulho. Então, neste vídeo eu gostaria de falar um pouco mais sobre o tempo e o estado mental das pessoas. É um fato consumado que normalmente as pessoas que têm problemas de ansiedade ou depressão, esse problema se deve devido ao aprisionamento dessas pessoas, ao apego ao futuro ou ao passado. No caso da ansiedade, ao futuro. No caso da depressão, ao passado. Normalmente uma pessoa que é depressiva, ela aconteceu algum fato com ela no passado e por ela não conseguir se libertar deste fato, ela acaba se deprimindo, acaba suprimindo aquilo ali, vai para a sombra e toda vez que aquilo aflora nela, de alguma forma, ela acaba se sentindo muito triste. Às vezes alguém fala alguma palavra e aquilo ali sai, mas mesmo assim ela acaba não se libertando. Para isso é necessário muito e muitas conversas, muito treino, muito equilíbrio mental e terapias. E para uma pessoa que é ansiosa, que sofre de ataques de ansiedade, normalmente elas estão preocupadas com o que acontecerá depois. Elas estão incertas de seu futuro, elas estão preocupadas se elas irão ter um trabalho amanhã, se elas irão conseguir comer, se elas irão conseguir pagar as contas, se a família dela continuará bem, se ela ainda terá saúde e muitos outros fatores. E como eu falei também no vídeo anterior, Buda já dizia que é necessário se desapegar de tudo o qual a mente humana cria. O tempo é uma questão relativa, a qual a mente humana criou para conseguir se definir num espaço, certo? Então é para mensurar acontecimentos. Então é necessário se desapegar disso. Assim como é necessário se desapegar do material, se desapegar do seu trabalho, se desapegar das pessoas, porque apego às pessoas também causa problemas, apego aos resultados também causa problemas. Se desapegar não significa que você não liga mais para aquilo, que você não vai mais fazer, que você vai fazer de forma ruim, de forma mal feita. Pelo contrário, quando você se desapega, você passa a dar o verdadeiro valor para aquela coisa. Você passa a enxergar da forma como ela realmente é, mas não dependendo daquilo para a sua vida. É como disse Jesus: antes a vida do que o sustento, e antes o corpo do que as vestes. Então é necessário se desapegar tanto do passado quanto do futuro e se focar no presente, ok? Eu gostaria também de relacionar esta coisa do tempo. E há um bom tempo atrás eu assisti um filme ao qual naquela época em que eu assisti eu não tinha estes conceitos e não consegui compreender o filme da forma correta, né? E agora, a qual eu tive esse conhecimento, eu consegui chegar a uma conclusão e eu gostaria de passá-la para vocês. E qual foi essa conclusão? Bom, o filme é Clique, que é interpretado por Adam Sandler. E neste filme, ele vai até uma loja e acaba descobrindo um controle remoto que é capaz de controlar praticamente tudo, né? Ele controla a luz, controla a televisão, ar-condicionado, ventilador, controla tudo. E além disso, ele é capaz de acelerar o tempo também e permitir que ele volte no tempo. Bom, de início, esse controle remoto ele
é de extrema utilidade para ele, ajuda em muitas coisas. Às vezes ele estava longe de tal lugar, ele simplesmente pegava o controle e controlava aquilo. Só que com o tempo aquilo ali, aquela ferramenta que era útil, passou a ser uma armadilha para ele. Ele começa a avançar no tempo, começa a avançar, e isso se torna um hábito, se torna um vício. Fica no automático. Então todas as vezes que ele vai ter um momento de felicidade, que ele vai ter um momento de prazer, o tempo simplesmente passa correndo. E ele não vive realmente aquilo. E ele nem tem percepção de que aquilo aconteceu. Certo? Eu diria que isso pode ser muito relacionado com o cérebro reptiliano, que é o cérebro que cria nossos instintos, né? É o nosso cérebro mais primordial. O cérebro reptiliano ele tem uma função de fazer as coisas no automático, como por exemplo dirigir. A gente dirige de uma forma muito automática. Quando a gente já sabe para onde a gente vai e já sabemos a rota, a gente não precisa ficar se preocupando. Nossas mãos parece que simplesmente vão e controlam o volante para nos levarem até o nosso destino, né? Quando a gente está tomando banho também, a gente está totalmente no automático, normalmente, e várias outras coisas, né? Respirar, a gente não precisa ficar pensando em respirar, a gente simplesmente respira, nosso coração. Então esse é a função do cérebro reptiliano. Só que quando ele começa a tomar conta das nossas situações cotidianas, como por exemplo uma situação, uma reunião familiar, por exemplo, você começa a agir no automático, e aí você pode falar coisas a qual você não queria falar, como acontece no filme também, qual ele falou várias coisas e ele nem se lembrava daquilo. E essas coisas magoaram as pessoas, depois ele não entendia o porquê. Então, é uma série de fatores que criam problemas, né? Quando você se deixa guiar totalmente pelo cérebro reptiliano. Ele não deve ser o que nos guia, deve ser apenas uma ferramenta, certo? Ele nos ajuda em muitas coisas, mas deve ser mensurado a capacidade dele de nos controlar. Bom, então, no final do filme ele acaba adoecendo e morre. E aí quando ele morre, ele acorda novamente naquela loja onde ele comprou o controle, e ele percebe que tudo aquilo tinha sido um sonho. E a partir disso, ele passa a viver de verdade, dando valor aos momentos mais importantes. Então eu diria que é isso o qual nós temos que fazer. É muito importante que vivamos aquele momento presente. E aquele momento presente que nos dará a verdadeira felicidade. E não o futuro e nem o passado. Porque o futuro é incerto. O nosso futuro ele é feito pelo que nós fazemos agora no presente. Pois nós temos controle sobre as causas. Mas no efeito, já nós não temos controle nenhum. O efeito ele é obrigatório, de acordo com a causa ao qual você realizou. Então, essa é a minha dica para vocês. Foquem no presente, foquem no agora, pois vocês vão tirar muito proveito de cada momento, muito aprendizado, evoluirão e com certeza serão muito mais felizes se vocês conseguirem estar presentes em todos os momentos, ok? Espero que esse vídeo tenha ajudado de alguma forma. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal, estarei postando vídeos frequentemente e minha intenção é ajudar o máximo de pessoas possível, ok? Muito obrigado, um beijo e um abraço.